Olá pessoal, bem-vindos ao Sabor de Festa. Hoje tem aula de confeitaria. Quero te ensinar bolo gelado Prestígio. Fica comigo e vão aprender. E para esta massa deliciosa de chocolate, massa nova, que eu acho que vocês vão aproveitar bastante, eu tenho aqui, olha, os ovos, que por sinal é de liquidificador nessa parte inicial, olha que bacana. Um pouco de extrato de baunilha, tá aqui. E a gente vai bater esses dois ingredientes por 1 minuto, como eu sempre faço em muitas preparações. Sempre gosto de bater os ovos com um pouquinho de baunilha e depois da sequência. Vamos lá então. Pronto! Muito bem, olha. Aqui nós vamos colocar, ele espirra mesmo, gente, não tem problema, é assim mesmo. O açúcar. Nós temos aqui, olha, o cacau Plan Home da Calibu, que é o 100%, e aqui o chocolate em pó, também da Calibu. Vamos colocar os dois aqui. Agora eu vou colocar o óleo de milho, tá? Aí você presta atenção, ó, porque a gente vai colocar em seguida um pouco de água quente, não fervendo demais, quente. Então eu só vou dar uma misturada rápida para não colocar a água direto e correr o risco de cozinhar os ovos. Então vamos lá. É só isso mesmo. Olha, misturou, aí coloca a água e bate por mais uns 30 segundos. Pronto! Primeira etapa super bem batida. Vamos colocar o motor para cá. Olha, você pode bater o restante dos ingredientes no liquidificador, mas eu particularmente, eu sempre prefiro, gente, colocar a parte líquida numa tigela e depois a parte seca dos ingredientes secos. Sempre me dá um bolo mais macio. Vou tirar todo o excesso e já te mostro. E essa deliciosa receita de bolo gelado Prestígio está só no começo. Vem muita coisa boa pela frente. Se você estiver gostando, manda o seu like para nós, seu comentário, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todas as pessoas que você conhece falando do nosso canal. E se ainda não estiver inscrito ou inscrita, só clicar na palavra inscrever e você fica por dentro de todas as nossas novidades. Também se quiser, acione o sininho para ser um dos primeiros a receber as nossas notificações. Muito bem, o que eu tenho aqui? Farinha de trigo. Olha, para você que está chegando hoje, agora, e não assistiu o bolo ninho trufado de morangos, gente, é daqui. Você não sabe o que você está perdendo. Dá uma olhada nesse vídeo, foi dado agora há poucas semanas atrás e fez o maior sucesso e muita gente fazendo em inúmeras situações de comemorações festivas. Vale muito a pena. Eu estou falando isso porque lá também eu te ensino sempre a você oxigenar os secos, sobretudo a farinha de trigo. Então eu vou peneirar a farinha de trigo, fermento em pó, bicarbonato, tá aqui, uma pitada de sal, olha, aqui, ótimo. Você fala assim, mas tinha alguma coisa? Não tinha nada, olha só. Mas a gente traz ar para nossa massa. Muito bem. Como é que eu faço a ordem bacana disso? Coloca esses ingredientes secos sobre a parte líquida em 3 etapas. Olha, aqui a primeira, eu vou girando a tigela porque vai se misturando de uma forma mais homogênea. Tá? Primeira, segunda, e vou fazer isso até finalizar. Nossa massa pronta, lindona, olha só. E eu vou colocar numa forma de 24. Escolhi uma forma um pouco mais alta, olha, porque ele vai crescer bem, dá um rendimento ótimo, 24, 25, até 26, olha só. Aí, eu sempre dou uma mexida em cima, olha, para ele cozinhar por inteiro, por igual, em toda a superfície.
e vamos levar no forno. Esse é o mini conve, é um forno um pouco mais forte, então eu estou assando a 160. Você vai assar no seu forno 170, 180, como eu costumo dizer, cada um conhece o seu forno bem, não é? Ali eu vou ter um bolo maior, mas às vezes, o que você pode querer também? Um bolo um pouco menor, mais caprichadão no recheio, então você pode fazer em forma de 20. Vamos mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui uma forma mais alta e uma forma que seria a metade dessa. Só para ilustrar isso daqui, não é necessário. Então, untamos com desmoldante ou manteiga e farinha. Aí você coloca, faltando meio centímetro nessa, o mesmo nessa menorzinha, leva para o forno e a gente vai ter um disco mais alto e um disco mais baixo. Esse eu vou cortar. Vão me render 3 discos e aí eu faço 2 camadas de recheio num bolo um pouco mais enxuto, ok? Então eu vou me reorganizar e a gente vai agora para o recheio. Para o nosso creme soufflé prestígio, olha só, eu tenho aqui o seguinte, vocês vão ver a receita completa. Que por sinal, deixa eu já te falar, né? A receita está sempre na descrição do vídeo, ou se você preferir, vai lá no nosso site, dá uma olhada em outras receitas também, alvarorodrigues.com.br. E lá na receita você vai reparar que para o creme a gente usa 300 gramas de leite condensado e a lata tem 395. É isso mesmo. Então eu tenho aqui 3/4 da lata, digamos, e o restante que eu vou fazer daqui a pouco, não agora, é uma caldinha deliciosa para a gente regar esse bolo. Olha, começa com essa ordem aqui: leite condensado, coco, eu tenho aqui coco seco, ralado entre o médio e o fino, amido de milho. Mas então é um creme de maisena? Não, é um creme macio. Na verdade, esse creme, ele lembra um brigadeiro de coco, muito leve, muito delicado, muito macio. Vai te surpreender, tenho certeza. Olha o que vem contribuir com o uso do amido de milho. Farinha de trigo. Aí você vai falar, nossa, mas que estranho, farinha de trigo e amido. Claro, a farinha de trigo me traz o quê? Um bom congelamento. Esse bolo pode ficar congelado por 60 dias montado ou até decorado, mas decorar a gente decora normalmente na véspera. Então, se eu fizer só com farinha de trigo, fica um creme muito pesado, muito desagradável. Se eu fizer só com amido, aí é um mingau muito grosso. Então a gente dá uma quebrada com os dois, obtendo dessa forma uma textura excelente. Você vai falar assim, mas já não tem o leite condensado? Um pouquinho de açúcar. Olha, meio potinho desse. É só para não ficar aquele creme meio aguado, meio lavado. Por que você pôs açúcar? Porque agora vem uma quantidade não tão grande, mas razoável, que é o que eu estou pondo agora, de leite. Olha, lembram que eu falei que é um creme cozido. Tá aqui. Vamos misturar. Já vou levar para o fogo. Ó. Pronto. Vou dissolvendo aqui, manter o fogo alto. E a gente vai mexer o tempo todo. Se você tiver um fouetzinho, muito que bem. Se não, com uma espátula mesmo, para não empelotar. Até a gente obter um creme levemente espesso. Olha lá, gente. Um creme bem encorpado. Estão vendo? Deixa eu só te falar uma coisa. Assim que abriu fervura, começou a borbulhar. Quem cozinhou dos dois espessantes ali de dentro? O amido de milho. A farinha de trigo ainda vai estar um pouco crua. Então, você baixa o fogo, inclusive cozinha em fogo baixo logo depois que ferveu. Mas deixa cozinhar por mais uns 30 segundos, 1 minuto, para que a farinha de trigo cozinhe da mesma forma que o amido, tá? Se você gostar, olha, fica uma delícia. Um pouquinho de licor de coco. Se você não gostar, também não tem problema. Você pode pôr um pouquinho de essência de baunilha ou extrato. Eu tenho aqui, olha, essência de coco. Muita gente não usa, mas quando a gente encontra uma essência bacana, é bem legal, né? A gente ter essa opção. Olha, misturo. Lembra que eu falei? Parece um brigadeiro macio. E na verdade é mesmo. Vou colocar aqui
nessa nossa refratária. Olha lá. Depois a gente raspa melhor, porque não pode jogar nada. Ó, repara que por enquanto é um recheio relativamente pequeno, mas ele vai aumentar, não se esqueça disso. Na sequência da receita você vai entender melhor. Uma lâmina de celofane ou de filme plástico e vamos deixar ele esfriar completamente. Aproveitando que eu já estou aqui, o que nós vamos fazer agora? A calda, lembram da calda que nós falamos agora há pouco? Eu tenho aqui, olha, aquele 1/4 de lata de leite condensado, que são, vamos dizer, são os 95 gramas que sobraram, né? Olha, se for 100 também não vai mudar nada. Leite, repara que ele tá, ó, saindo fumaça. Leite fervendo, leite quente. Por que que ferve? Para que esse leite, né? Não, sei lá, de repente ele talha, ele azeda dentro do bolo. Pode te dar um problema muito desagradável. Não é exagero nem excesso, uma gotinha, olha, pouquinho de essência, a que você gostar, nesse caso, baunilha ou coco, e a nossa calda está pronta. Eu tenho bolo saindo do forno, creme indo para a geladeira para resfriar e calda pronta. Volto já. E antes da gente começar a montagem final do nosso bolo, eu quero te mostrar novidade aqui no canal, novidade para o nosso trabalho. Olha só o que nós temos, o lançamento da nova apostila do caderno de receitas, salgadinhos finos. Gente, acabou de sair do forno, literalmente. Nós temos aqui, olha, 35 receitas entre salgados assados e salgados fritos. Dá uma olhada. Esse foi um assunto que nós fizemos com tanto carinho, com tudo testado, tudo aprovado. Olha, aqui a parte dos salgados fritos. Enfim, para você ter só uma ideia, olha essa coletânea. Aqui eu tenho 32 entre todos eles. E aqui no final a gente tem os últimos 3. O cardápio todo. E mais, além dos 35 salgadinhos, você também tem nessa apostila 7 tipos de molhinhos diferentes, molhinhos para você servir acompanhando os salgadinhos, principalmente os fritos. Tem interesse em enriquecer muito o seu conteúdo culinário nesse assunto, salgadinhos? Então fale conosco, manda uma mensagem pelo WhatsApp 11 95551 0698. Esta apostila, esta consultoria, eu tenho certeza que ela custa menos do que 100 salgadinhos que você está acostumado a vender. Ou um pouco menos, ou um pouco mais. Então é um conteúdo rico, um conteúdo que vai agregar muito valor ao seu trabalho. Ok? Tá aqui, novidade no canal. Muito bem, o que nós temos aqui então? Já para a nossa montagem final. Eu tenho aquele creme, olha, aquele creme delicioso Prestígio, que já esfriou. E aí a gente vai agregar o que a este creme? Chantilly. Olha só, você poderia até colocar ele sem o chantilly, mas o chantilly vai dar uma leveza, vai dar uma delicadeza nesse creme de uma forma muito agradável. Então, como sempre, olha, você vai delicadamente envolvendo, olha, dobrando, até que a gente obtenha um creme bem liso, bem homogêneo. Gente, então eu tenho aqui já, olha, um fundo de base de alumínio. Aqui por baixo, vamos mostrar, olha, eu tenho um fundinho de papelão, que é o fundo móvel, digamos, o aro, propriamente dito, este acetato, ó, bem duro, e já a primeira camada do bolo. Esse daqui é um bolo de 20 de diâmetro, então eu optei pelaquela segunda maneira da gente fazer esse bolo. Nós tínhamos aquele maior, sabe o que é legal? Só abrindo parênteses. Corta ele ao meio, rega bem molhadinho, tanto na parte de cima como na de baixo, põe todo o recheio, coloca o tampo, rega e se quiser joga a ganache por cima. Sabe bolo de assadeira, de sábado à tarde? Você pode montar na própria assadeira, ou para o domingo, ou para o final de semana, deixa pronto um dia antes se for possível, e come aquele bolo gelado cortado da assadeira, fica uma delícia. Tá aí a sugestão. Ou faz ele para aniversário maior.
Eu então optei pelo bolo menor, aquele de 20. Tenho aqui a nossa calda, olha, eu faço isso, eu gosto sempre de fazer um caracol, porque eu não gosto de bolo seco, mas eu também não gosto de bolo molhado demais. Então tá aqui esta opção. Aqui a gente tem o nosso creme, este, que eu dividi em duas partes já. É aquela história, né? Quando você tem uma balancinha ou meio no olho, você consegue dividir também. Olha, vamos fazer este movimento, espalhando ele todo. Pronto. Aqui então, deixa eu limpar a espátula aqui, olha. Vamos colocar a segunda camada de bolo. Faz assim, gente, ó, coloca bem lá na borda e aí você solta, olha, para você ajeitar da melhor forma possível, tá vendo? Isso, empurra para cá, ó, tá vendo? Caiu um pouquinho torto e é bom porque aí você percebe de que forma você pode corrigir. Maravilha. Rega. Vamos colocar a outra camada de creme e terminamos com o bolo. Olha, colocamos a última camada. Como esse daqui é o fundo do bolo, você vê que tem até esse listrado, quando a gente desenforma, ele fica na grade esfriando. Então eu furei para que a caldinha penetre da mesma forma. Olha só. Parece que é muito, viu, gente? Mas não é. Embora não é legal exagerar também. Tá aqui. Você pode dar uma espalhada. Ó, pode pôr até um pouquinho mais. Aí você vai não. Você vai cobrir com filme plástico. Cobrar a gente fala depois do preço para vender e ganhar dinheiro. Ó, filme plástico. Tá aqui. Aquele acetato, olha, ele é um pouquinho mais alto e ele é mais alto que o aro, se você reparar. Então não tem essa história de ficar comprando um monte de aro. Você tem que se preocupar com o diâmetro do aro que você usa bastante. Se é de 18, se é de 20, 24, 25. E aí, através do acetato, você faz na altura que você quiser e às vezes com um aro só. É verdade. Coloca essa tampinha por cima. Geladeira, agora é legal, gente. Geladeira, pelo menos de um dia para o outro, ou até se você fizer o bolo de manhã, à tarde você já pode desenformar e decorar para entregar no dia seguinte. Então, esse vai dar um cochilo gostoso na geladeira, que ele fica todo mais úmido, todo mais firme, para a gente voltar com a finalização e a decoração linda que eu quero te mostrar nesta aula especial de bolo gelado Prestígio. Até já! Gente, e para a decoração final, nós temos aqui uma ganache de chocolate ao leite Calibu, tá aqui o que eu usei. A receita você tem também aí na descrição do vídeo. Mas o importante para te dizer é o seguinte, olha. Eu preciso dessa ganache nessa textura, que a gente vai cobrir o bolo com essa linda ganache. Olha que delícia! Dá uma olhada nisso. Então, o que é importante falar aqui? Se você for montar o bolo hoje e decorá-lo amanhã, o que você faz? À noite ou algumas horas antes, você prepara a ganache, cobre e deixa fora da geladeira. Porque se ela for para a geladeira, ela vai ficar mais firme e você não consegue, naturalmente, alisar o bolo. Se tiver um dia muito quente, então você prepara a ganache, aí já é diferente. Você leva uns 20, 30 minutos para ela começar a ficar um pouquinho mais firme e você ter a textura adequada para alisar o bolo, ok? Então tá ela aqui, que já vai dando água na boca. Olha, o nosso bolo já ficou lá descansando, gelou por um bom período. O nosso acetato, olha, ele estava solto, então eu vou virar para mim e eu vou fazendo com a própria espátula, ó, eu vou soltando dessa forma aqui, ó. Vamos fazer a volta toda. Estou só aquecendo rapidamente essa espátula ali no fogo. Pode ser numa panela com água quente também, numa leiteira, para a gente dar uma alisada. Olha só, já havia feito esse outro lado, como você está reparando.
E aí é o seguinte, o que a gente faz na sequência? Olha, já tenho aqui a nossa ganache, que eu vou passar primeiro pela lateral, uma camada nem muito grossa, nem muito fina, fazendo a volta toda. Ó, fizemos a volta. Aqui eu quero te mostrar o seguinte, quando você faz esse movimento, olha, que fica um pouco para cima, tá vendo essa sobra? Você não precisa tirar, você faz isso aqui, ó. Com a espátula você leva para a cobertura do bolo, ó, para o topo do bolo. Aqui a gente passa um pouco mais. Eu vou só levar a geladeira uns 5 minutos, não muito. Se tivesse um dia mais frio, não seria preciso, para a gente colocar o chocolate na lateral. Pronto, já temos aqui o bolo levemente coberto. Levantei com uma espátula dessa, olha, vamos colocar isso para cá. E a nossa lateral vai ser com o flakes de chocolate meio amargo da Calibur, olha. A Calibur tem também o vermicelli, que é o granulado. Mas se você quiser também muito bacana, dá uma olhadinha no bolo ninho trufado de morangos, que eu ensino a fazer o caviar de chocolate. Aí você tem uma outra opção muito bacana e muito decorativa, vale a pena. Como que a gente vai fazer isso? Olha, eu quero uma lateral mais escura, mas aí fica a critério de cada um, não é? Você vai girando aqui embaixo, ó, a mão, levemente, olha, tá vendo? O bolo vai virando, mas tenha cuidado. E aí você faz isso, olha só, até completarmos a volta toda. E para a decoração final eu tenho aqui o seguinte, olha, um restante da ganache, que já está firme, naturalmente, um bico pitanga grande, que você vai fazer esse trabalho aqui chamado concha. Olha, se você reparou também, eu coloquei um pouquinho do flakes na borda, só para ficar mais bonito. Olha, então você aperta, desce e puxa. E aí é muito importante você ir virando para que eles fiquem todos voltados com a ponta para dentro, olha, para não ficar torto. Então aqui, ó, ângulo de 45, ou seja, enviesado, aperta, ele monta lá, você desce devagarinho e puxa. Mais um e assim por diante. Toda a borda feita, olha lá, gente, que bacana. E aí eu vou te falar uma outra coisa, bem rapidinho. Não encontrei no mercado em geral um coco em flocos bem branquinho. Não consegui encontrar. Então eu quero te dar uma dica. Eu comprei coco em floco seco, olha, e o fabricante, seja ele qual for, sempre te dá a sugestão de como você hidrata esse coco. Então o que você faz? Você coloca ali a quantidade que está na embalagem de água, só que essa água você leva para o micro-ondas ou aquece no fogo, deixa bem quente, e ali você coloca umas gotas de corante em gel branco e dissolve bem o corante em gel na água que vai hidratar o coco, mistura, melhorou um pouco, porque esse pelo menos estava bem amarelado, ó, ficou bom, ficou bonito. Aí você pega com os dedos, vai misturando melhor para que fique bem uniforme, o corante bem distribuído. E o que nós vamos fazer? Tomar cuidado, primeiro, para não deixar cair o coco no lugar errado. Então você faz isso aqui, inicialmente, ó. Coloca no centro e aí você vem delicadamente trazendo todo esse coco até essa pontinha, que inclusive já dá um acabamento aqui. Olha, com delicadeza, se o centro ficar faltando um pouco de coco, você completa com uma colherada a mais, até fazer a borda toda e o topo todo do bolo. Estamos chegando ao final desta aulona de confeitaria, hoje trazendo para vocês este bolo gelado prestígio, delicioso. Olha o resultado dele aqui, já com o nosso coco, não é? Agora totalmente finalizado.
Eu deixei essa fatia só para te mostrar muito de perto. Olha para isso, gente. Que bolo mais apetitoso é este? Eu não quero nem tirar para que ele deite. Quero ver se a gente consegue cortar ele assim, em pezinho mesmo. Tá aqui. É chegada aquela hora. Aquela hora que você fica da mesma forma que eu aí em casa, não é? Ó, vamos mostrar de novo? Olha, esse coco, às vezes quando corta ele desce um pouquinho, isso é normal. Fala se não tá te dando vontade. Quer ver? Nossa. Antes de qualquer coisa, sem falar dessa massa que é deliciosa. Vamos? Vem comigo? Vamos lá, ó. O que é isso? O que é isso, minha gente? O que é isso mesmo de verdade? Nossa Senhora! Olha que eu já fiz também vários tipos diferentes de bolo prestígio, mas esse foi escolhido muito a dedo, com todos os detalhes para você que merece, para você que curte o nosso trabalho, que está sempre conosco, que nos segue. Deixa eu ver se está bom mesmo. Olha lá. Olha, de uma delicadeza, nada doce, sabe, um equilíbrio perfeito entre a massa de chocolate, que também não é enjoada, não é doce, e esse creme feito de uma forma tão leve, tão sutil. Eu tenho certeza, para você que faz para fora, você vai ganhar dinheiro com essa receita. E para você que faz, vamos dizer, para dentro, ou seja, para a família e para os momentos festivos, vai fazer o maior sucesso da mesma forma. E com essa linda fatia eu me despeço de todos vocês, desejando que realmente esta receita possa, sei lá, né, de repente mudar a vida de algumas pessoas, ou seja, vai produzir bastante deste bolo de uma forma muito festiva, como eu sempre comento, e que venham as nossas próximas receitas. Beijo, gente! Tchau, fiquem com Deus e até muito breve!